Eu quero, até por coincidência, falar hoje sobre o projeto de lei que, digamos assim, está substituindo um primeiro projeto que eu apresentei e que durante 12 anos transitou aqui no Congresso, que tratava de dar regras para a criação, a fusão, a incorporação e o desmembramento de municípios. Não é, portanto, só para a criação de municípios. Porque é importante dizer que, desde quando a União retirou dos estados, isto é, das assembleias, o poder de criar municípios, foram criados municípios sem nenhum critério técnico ou sem nenhum critério, digamos assim, econômico, porque bastava uma pressão política. Se não, vejamos. Vamos começar aqui pela questão de habitantes. No Brasil, nós temos 1.574 municípios com menos de 6.000 habitantes. Entre 6.000 e 2.000, temos 1.307. Entre 12.000 e 25.000, 1.320. Aí, portanto, dá uma soma de mais ou menos 4.000 municípios dos 5.000 existentes que têm, portanto, menos de 25.000 habitantes. Isso é ruim? Certos números, como tem aqui, para surpresa geral de muitos, o menor município em população do Brasil é o município de Borá, em São Paulo, que no último censo se encontrou 834 habitantes. 834, portanto, nem 1.000. E o segundo menor município é no estado de Minas Gerais, senador Flecha Ribeiro, que é o município de Serra da Saudade, com 825 habitantes, menos de 1.000, portanto, em dois estados que são talvez os mais subdivididos e que têm o maior número de municípios do Brasil. Então, nós procuramos fazer um projeto que elimine essas desigualdades regionais, que transforme a criação de município em coisa séria, voltada de fato para o desenvolvimento da região. Dois critérios que nós colocamos nesse projeto já tornam inviável a criação e fusão de muitos municípios. Por quê? Porque estabelece limite de habitantes por região. Por exemplo, lá na nossa região, senador Flecha, o mínimo de habitantes para se criar um município é de 6.000. E na região Nordeste um pouco mais, acho que 8.500, na região Centro-Oeste um pouco mais, e por fim a maior exigência é para a região Sul e Sudeste, que já são muito bem divididos. Porém, há um item nesse projeto que foi incluído nas discussões, é de exigir um mínimo de 200 quilômetros quadrados por unidade da federação para poder criar município. Veja bem, vamos dar aqui o exemplo, por exemplo, de São Paulo. Ele tem 216 municípios com menos de 200 quilômetros quadrados. Portanto, o maior estado é o que tem maior número de municípios com menos de 200 quilômetros quadrados. Por exemplo, no Acre não tem nenhum, no Amapá não tem nenhum, no Amazonas não tem nenhum, no Mato Grosso do Sul não tem nenhum, no Mato Grosso não tem, em Rondônia, em Roraima também não tem. Então, quer dizer, estabelecer essa questão geográfica de tamanho do município é uma coisa que não leva em consideração as desigualdades regionais desse país. Então, nós precisamos, e eu vou dar o exemplo do meu estado. Meu estado inicialmente foi um território federal criado por Getúlio Vargas e era um pedaço do município, de outro município do Amazonas.
Então ele passou a ser um território federal, portanto só tinha um município que era a sede do território. Depois foi criado mais um, e durante muito tempo Roraima tinha apenas 2 municípios. E aí, só depois de muito trabalho, o governador Otomar Pinto conseguiu criar mais 13 municípios. Então, nós temos municípios lá que são maiores do que alguns países da Europa. No Pará, do senador Flecha Ribeiro, nem basta... só basta citar um exemplo de Altamira, que é um município maior do que Portugal, do que Espanha, e, no entanto, tem distritos que são distantes da sede, com mais de 1.500 quilômetros. Então, nós temos que pensar um Brasil que, de fato, seja feito levando em conta os critérios geográficos e econômicos da região. Nesse projeto também, que possivelmente será votado hoje, já que está na pauta em regime de urgência, é o item 2, nesse projeto a gente procurou fazer um equilíbrio grande. A única discordância que ainda existe é nessa questão da área geográfica, porque realmente, para algumas regiões, inviabilizam. E também para as próprias regiões que têm município grande, como é a nossa região, senador Flecha, pode haver um interesse e a necessidade de criar um município onde é um distrito que possa não ter, vamos dizer, 200 quilômetros quadrados. Por que exigir isso? Eu entendo que tem que haver a existência do estudo de viabilidade econômica, tanto do município que vai ser criado, quanto do que vai sofrer o desmembramento. Segundo, já está no projeto, o plebiscito feito em toda a área do município. Então, se formos lá dividir Altamira, vamos fazer o plebiscito em todo o município de Altamira. Isso até por uma decisão, uma jurisprudência do Supremo, que interpretou, quando da votação do plebiscito do Tapajós e de Carajás, o Supremo interpretou que o texto constitucional que diz que o plebiscito será feito na população diretamente interessada, o Supremo disse que a população interessada eram todos, tanto aqueles que iam ficar no estado remanescente, quanto os que iam ficar no novo estado. Isso vale para o município. Então, por isso que nós tivemos o cuidado de criar realmente essas regras, porque quando estava só digamos assim, dependendo apenas da boa vontade ou não da União, foi um período justamente que se criaram esses micromunicípios, municípios que, como é que se pode pensar em ter um município com menos de 1.000 habitantes no estado como São Paulo, ou menos de 1.000, como é o caso também do segundo menor município, em Minas Gerais? Nós não temos nenhum município na região norte com menos de 6.000 habitantes. Então é preciso, portanto, que nós tenhamos, assim como os Estados Unidos fizeram, que cuidaram de fazer o mapa de redivisão deles, quer dizer, da divisão geográfica deles, até na régua, desconhecendo o limite geográfico, pensando em quê? No desenvolvimento uniforme, harmônico do país. E nos Estados Unidos tem mais de 36.000 municípios. Aí se argumenta, não, mas município nos Estados Unidos tem autossuficiência de arrecadação. Eu acho que nós temos que pensar nisso. O lado bom serviu para desenvolver os Estados Unidos. Foi isso? Foi. Por que não será para nós? A França, que é um país pequenininho em área comparado com o nosso, tem mais de 20.000 municípios. Nós temos 5.000 e poucos. Então, eu espero que hoje nós possamos chegar a um entendimento e votar esse projeto que realmente porá fim a uma ansiedade que é são mais de 2 milhões de pessoas nos diversos distritos em todo o país que querem ver essa lei aprovada. Até alguns prefeitos mesmo reconhecem que é preciso fazer essa redivisão municipal do país. Então eu quero encerrar, senador Jorge Viana, pedindo a Vossa Excelência a transcrição dessas duas estatísticas que li aqui,
para que nós possa complementar a minha argumentação sobre o projeto meu, que hoje deve ser aprovado. Diria que não é mais nem meu, tem a minha assinatura, mas é um projeto de comum acordo com todos os senadores da oposição, da situação, assim como já estamos com um acordo avançado na a prova daqui não ter nenhum problema na Câmara em termos de emenda, que tem que voltar para cá, ou emendarem com coisas que não há uma sintonia, portanto, entre o governo, e termina vendo o que aconteceu com o outro, que realmente alguns pontos poderiam ensejar algum tipo de prejuízo, mas neste aqui não tem nenhum tipo de prejuízo para ninguém. A União Federal não vai ter que gastar um tostão com esses municípios, mas até deveria gastar, através do seu Ministério de Integração Nacional. Mas o importante é que nós estamos fazendo é dividindo, vamos dizer assim, a farinha do mesmo saco. Quer dizer, o FPM que vai para uma região X vamos dizer, de 200 km², como é o caso aqui que estão exigindo, ele vai ser dividido pelas duas partes. Então, o prefeito do município A deixa de receber mais FPM, mas ele deixa também de ter mais obrigações com outra área que se membra dele. Então, uma coisa compensa a outra. Muito obrigado.